Após 3 semanas sem visitar essa obra, vocês vão ver que muita coisa aconteceu por aqui. Vamos ver comigo? Na nossa última visita, o pessoal da pintura estava começando a pintura por aqui. E olhem o grande efeito que a gente já tem. Fugindo do convencional, o teto veio no cimento queimado. Então, qual é a nossa situação real dessa obra? Nós refizemos todo o nivelamento do contrapiso, porque essa construtora entrega o piso na laje zero. E aqui, por incrível que pareça, a gente subiu em torno de aproximadamente 5 centímetros, já que essa laje estava fazendo, uma curvatura na parte central. Então nós nivelamos todo o piso para que nós não tivéssemos diferença de medida de altura do piso da cozinha para a área social e das áreas dos dormitórios para os banheiros. Então vocês vão ver que todo o contrapiso já está nivelado e a gente está chegando na diferença dos banheiros para o piso dos dormitórios. Quando a gente for instalar aqui o laminado, ele vai ficar retinho. A gente evita de utilizar a soleira, principalmente porque a soleira, ela delimita, ela diferencia demais um ambiente do outro. E a gente gosta de fazer o acabamento entre pisos, onde termina o porcelanato e vai começar o laminado. Essa emenda fica exatamente no alinhamento abaixo da porta. E aí, quando a porta estiver fechada, não aparece nem de um lado, nem de outro. Então, contrapiso já todo nivelado. A próxima etapa, aqui liberada, vai ser a instalação do piso laminado. E aqui nós já demos 2 demãos do efeito de cimento queimado, que a gente ama utilizar nos nossos projetos, na cor dia de chuva. Olha, ele fica super sutil, um cinza super delicado e sofisticado. E o diferencial desse projeto é que a gente fez o acabamento do cimento queimado nas paredes, no forro, principalmente deste grande living, todo o forro no efeito de cimento queimado, e questões de acabamento que eu gosto de fazer, a parte interna dos cortineiros, bem como quando a gente faz a parede e o teto na mesma cor, eu gosto também de fazer a tabica no mesmo acabamento. Então aqui nós demos já 2 demãos do efeito de cimento queimado. A terceira demão a gente sempre reserva para ser feita após a instalação da marcenaria. Porque comumente quando a marcenaria vem fazer a instalação dos móveis, a gente geralmente faz um móvel com o pé direito em toda altura, e aí a marcenaria pode vir a dar uma bicadinha lá em cima, então evitando qualquer tipo de interferência, a gente já deixa a última demão sempre para o final da instalação da marcenaria. E um dos pontos bem difíceis da gente tapar e camuflar com o efeito de cimento queimado é quando a gente faz alguma intervenção na parede. Vocês lembram que originalmente essa parede tinha uma tomada bem aqui assim, e a gente puxou ela pro lado. Então é bem difícil da gente conseguir camuflar ou esconder o rasgo que fica entre uma parede que teve intervenção com esse efeito de cimento queimado. E o pessoal da obra arrasou em cheio. Vamos ver depois quando a gente acender as luzes, porque quando acende a luz é quando a gente começa a enxergar todas as imperfeições. Mas, a princípio, creio que esteja tudo ok. Já queria trazer um destaque pra vocês. Olha que coisa mais lindinha a luminária que nós fizemos ali. O pessoal ainda deixou a marcação no efeito do cimento queimado. Aquilo lá sai depois, vai ser removido, claro. Mas olha que coisa mais linda essa luminária. São 2 pontinhos de LED. Ela é bem pontual, é uma luminária integrada e nós trouxemos ela nessa parede da circulação porque depois aqui a gente vai ter uma obra de arte incrivelmente linda e essa luminária vai estar iluminando a obra de arte. Aqui a iluminação está exatamente em cima da bancada de refeições rápidas, então quando a pessoa estiver aqui confraternizando na área da churrasqueira, a iluminação vai estar iluminando os pratos daqui de cima. E aí, queridos, ar-condicionado, split cassete já instalado. Essa parte da instalação a gente sempre privilegia que seja feita durante a obra, principalmente porque vocês lembram que aqui a gente tem toda a caixa para dentro, Então a gente já tem que ter especificado qual é o modelo do ar-condicionado que será instalado, principalmente pensando nessa distância entre a laje até a parte de baixo do rebaixo de forro de gesso. E quando a gente instala o gesso, a gente já vem com a instalação do split,
Principalmente porque, como a gente tem essa textura, a gente precisava dar um bom acabamento. Agora ele vai ser isolado para sim entrar a marcenaria e aí não ter nenhuma interferência de poeira nesse ar-condicionado. E agora vamos falar de elegância em obra. Gente, como um pilar redondo torna tudo muito mais elegante, né? Olha, eu estou babando nesse living com esse pilar incrivelmente lindo. Vou mostrar ele mais de longe para vocês verem como ele torna o espaço muito mais elegante. Aqui, já mostrei para vocês outras vezes, mas nós teremos uma interferência porque eles fizeram, a construtora fez esse cabeçote do pilar, olha lá, quadrado. E aí me diz, como que a gente vai colocar a cortina aqui? A cortina vai ter que vir, terminar aqui e depois uma cortininha embaixo, fixa naquela parte ali, pra gente conseguir trazer privacidade para dentro do espaço. Além disso, olhem as alterações da nossa cozinha, o espetáculo que ficou. Vocês lembram que originalmente aqui a gente tinha o banheiro de serviços, né? Aí agora o banheiro de serviços deixou de existir, aqui nós teremos a mesa e aqui ficou uma circulação. Então esse espaço aqui todo vai ser um espaço de despensa. Aqui a área de serviço já com um revestimento instalado e ficou incrivelmente lindo. Falta rejuntar lá em cima. Coisas que acontecem em obra, né? O rejunte... Acabou o rejunte e aí a gente fez a encomenda demais, mas demora 15 dias para chegar. Enfim, estamos aguardando. A tonalidade do rejunte ficou perfeita com esse revestimento. E aqui nessa parte de baixo, para não deixar, né, essa aparência desagradável, por mais que tenha mobiliário aqui, teremos pedra e um mobiliário cobrindo tudo isso aqui, eu pedi para o pessoal da obra já fazer um reboco aqui, ó, alisar essa parede para ficar um aspecto mais agradável, né? Tecnicamente, não teria problema nenhum deixar assim, mas fica melhor para a estética dos olhos da gente. Então, nas outras paredes a gente já instalou todos os porcelanatos novos. Aqui a gente tá trabalhando com esse porcelanato de 1,20 por 1,20, que ficou surpreendentemente lindo, tudo no acetinado. A gente evita que tenha muito brilho na marcenaria. E aqui é uma situação bem interessante que eu queria mostrar pra vocês. Olha só, aqui a tubulação hidráulica nós puxamos por fora da parede. Eu acho que eu já expliquei isso no outro vídeo pra vocês, mas não lembro, então vou explicar novamente. Por que nós puxamos assim? Porque essa parede é uma parede externa desse edifício. E aqui, essa obra é toda em bloco, né? Então, quando tu acaba cortando o bloco, ele corta todo e acaba ficando um grande vão profundo. Nós teríamos que preencher novamente. Então, como aqui a gente tem uma bancada de pia de 85 centímetros de profundidade, para nós seria indiferente ter um fundo falso e essa tubulação correndo por trás do fundo, mantendo a parede original do edifício. E foi isso que a gente optou em fazer. Então corre a tubulação por fora da parede para os novos pontos, porque aqui a gente mudou a tubulação. Antes nós tínhamos aqui um ponto de água quente e esgoto e um ponto de água fria. Nós ramificamos mais um ponto de água fria para o purificador de água que vai ficar aqui e mais um ponto de água fria e esgoto para a máquina de lavar louça que vai ficar aqui. Tá? Então a gente fez bastante alteração, principalmente porque o layout original desse empreendimento não estava de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Nessa parede, onde nós temos o porcelanato original da obra, nós optamos em deixar esse porcelanato, principalmente porque essa parede vai ser toda revestida. Aqui nós temos o nicho da geladeira, o nicho da torre de eletros, depois nós temos aqui o cooktop e toda essa parede vai ser revestida em pedra, em mármore. Então não tinha necessidade da gente remover para reinstalar um outro revestimento. E vocês estão vendo também que, como o rebaixo de forro de gesso já foi pronto, a gente já fez os recortes para embutir os perfis de LED nesse rebaixo de forro de gesso. E isso aqui é uma coisa que tem que ser pensada lá na etapa do projeto. Por quê? Porque se a gente coloca um perfil de fora a fora para sustentar esse gesso, a gente jamais vai conseguir instalar uma iluminação com um perfil de LED como a gente fez aqui. Porque nós teríamos, né, um perfil metálico de 60 em 60 centímetros fixando esse rebaixo de forro de gesso. Pensa que se for pensado lá na etapa de projeto, é possível de ser feito. Se não, não. Na verdade verdadeira, até dá pra fazer depois. Porém, a gente tem que escolher um perfil que tenha as aletas pra fora, um perfil bem baixinho, um perfil extremamente difícil de utilizar e que tenha um custo um pouco mais alto, né? Ou abrir todo o gesso e fazer um reforço em todas as laterais para poder fazer o rasgo. Então é muito melhor, muito, infinitamente melhor,
quando a gente consegue pensar isso lá na etapa de projeto, que é muito tempo antes. Então agora, indo para a área íntima desse apartamento, queridos, tá incrivelmente linda, olhem só. Aqui na área íntima a gente tem também a mesma textura de cimento queimado no forro, aqui é onde vai ser a rouparia. Então aqui a gente tem marcenaria revestindo toda a parede é original, a gente não pintou, porque não tem necessidade, aqui vai ser um móvel imenso de lindo, que vai ser toda a rouparia. Aqui o dormitório dos pais, no dormitório dos pais a gente fez a pintura acetinada, lisa, na cor crômio, que é um dos nossos queridinhos. Também já estamos com recorte no rebaixo de forro gesso para a instalação da iluminação. E o banheiro deles também já está pronto. Agora eu vou dar uma dica muito boa para vocês. Como que a gente faz quando a gente vai ter um nicho revestido em pedra, né? Geralmente a pedra vem reto e dobra para fazer uma borda mais grossinha. Mas em alguns casos a gente faz a borda retinha e fica só aquela borda slim de 2 centímetros, bem bonitinha, toda delicada, né? Como que a gente faz para ter um bom acabamento? Exatamente isso aqui, ó. A gente faz o porcelanato passando. Vocês estão vendo que aqui, ó, ele tá passando, ó, meu dedo entra. Então a parede tá para dentro, tem aqui, ó, 1 centímetro de desnível. E aqui na parte inferior a mesma coisa. Por quê? Porque quando o pessoal da pedra vier sentar a pedra, eles vão sentar a pedra reta assim. E esse desnível que ficou aqui na parte inferior vai ser o espaçamento necessário pra gente colocar a argamassa. E aí sim, a pedra vai ser instalada assim, retinho na parte da frente, e a gente vai conseguir dar um bom acabamento. Lá a gente já tem as esferas para iluminação de fita de LED dos nichos. E aqui nesse banheiro a gente tem uma particularidade, na verdade em todos os banheiros dessa edificação. O contrapiso de dentro do box é mais alto que o contrapiso externo do box. Então, o que nós fizemos aqui para evitar a infiltração? Nós fizemos essa testinha, ó, tá vendo? Que ela cria uma barreira mecânica, por mais que ela vai ser revestida aqui em mármore, a gente cria uma barreira mecânica para que quando a água do chuveiro encoste aqui, ela não caia, não passe por baixo. Porque por mais que a gente coloque silicone ou um rejunte aqui isolando essa soleira em mármore, ele com o passar do tempo trabalha e pode vir a ter uma infiltração lá pro outro lado do banheiro. Então a gente criou essa barreira mecânica, vai ser toda revestida em mármore, vai ter o isolamento e aí a gente evita dessa água vazar para fora do box. E aí os detalhes de acabamento, olhem só, aqui a gente vai ter uma parede em mármore também. Mas mesmo assim a gente já consegue perceber que o acabamento do pessoal da obra ficou excelente. Este é o único banheiro que não tem ventilação natural, então aqui a gente vai ter uma ventilação mecânica ainda. E aqui eu queria mostrar pra vocês que na última visita, eu até mostrei pra vocês, nós tínhamos um recorte, um alçapão para acessar a parte superior desse gesso, principalmente porque todas as tubulações do apartamento passam por cima desse banheiro. E aí, eu fiquei olhando aquilo, né? E eu, chata do jeito que sou, não queria alçapão. Então, o que a gente pediu? Pro gesteiro fechar. E aí, nós teremos agora uma luminária. Tá aí já a dica da Amê pra vocês. A gente vai ter uma luminária maior, que ela vai servir como alçapão quando a pessoa precisar retirar e fazer alguma manutenção. Basta que retire a luminária embutida no gesso, faça a manutenção, depois bota a luminária de volta e tá aí o nosso alçapão. Essa é uma maneira super simples e inteligente da gente proporcionar, né, promover um acesso fácil, rápido, prático, sem que fique aquele recorte que muitas vezes fica feio, que a maioria das pessoas não gosta. Inclusive, eu acho tenebroso aqueles recortes, porque quanto mais tu tira e coloca o recorte do gesso, vai ficando bicadinho no entorno e vai ficando feio, né? Então a gente opta em trabalhar com uma luminária que seja um pouco maior e aí sim a pessoa vai conseguir retirar a luminária para fazer todos os acessos e manutenções possíveis. Gostaram? Então, saindo do quarto dos pais, aqui já tá tudo pronto para a instalação dos ar-condicionados, mas a gente vai instalar após a marcenaria. Olha só, estamos na circulação novamente. E aí, queridos? Tchan, tcharam, tchan! O quarto do filho. Ai, ficou lindíssimo demais. Olha essa textura, que espetacular. Incrivelmente linda. Eu amei. Aqui no quarto do filho, nós utilizamos uma textura um pouco mais escura, se chama túnel de concreto,
E olha como ela ficou com um movimento perfeito. Tenho certeza que ele vai amar. É exatamente como a gente tinha colocado no projeto da maquete eletrônica e ficou lindíssimo. Tô super feliz que a gente conseguiu remover aquela caixa aqui de cima, o ar-condicionado foi para cima da porta de entrada. Aqui a gente também já tem o recorte para os perfis de LED e o banheiro do filho. Ficou este espetáculo que a gente está babando de paixão. O que nós trabalhamos aqui? As pastilhas foram trabalhadas em duas texturas diferentes. Ambas são pretas e aqui a gente trabalhou na textura brilho e aqui na textura acetinado. Ainda tá suja da obra, mas a gente já consegue perceber e ver o movimento dessa paginação que nós criamos especificamente para esse projeto. Ficou incrível de linda, com o rejunte no preto também. Então olhem como ele ficou super discreto. Aqui os metais serão no black. E aqui a gente tem o mesmo detalhezinho da soleira que eu falei pra vocês, pra água não vazar pra fora, bem como o detalhezinho do nicho, onde a gente consegue ter um acabamento muito melhor. E olhem a composição perfeita entre os dois revestimentos, três, né? Brilho, acetinado e aqui o movimento. Tá lindíssimo! Então vocês percebem que nesse projeto cada um tem uma personalidade diferente e cada um dos dormitórios respeita a personalidade do proprietário. Então aqui o dormitório da filha, que vai ser o maior, ela que vai morar nesse apartamento. Então as paredes aqui estão no crômio, acetinado não, fosco. A gente sempre privilegia trabalhar com o fosco, principalmente porque aparecem muito menos imperfeições. Já temos algumas luminárias instaladas, essa aqui é um embutido para dicróica de LED com o fundo recuado e o fundo é ajustável, a gente consegue jogar ela mais para a parede, mais para fora, né? Então aqui dicróica para iluminar mais. E aqui temos o rasguinho do perfil de LED na mesma situação. Todas essas aqui são as esferas para as fitas de LED, os perfis de LED que nós teremos no closet dela. E aqui no banheiro dela, queridos, tchan tchan tchan, esse revestimento lindíssimo que remete a um mármore. Lindo, 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 né? Ficou espetacular. Com o mesmo detalhe de acabamento. Coisas que acontecem na obra. Deu uma bicada aqui, o pessoal vai precisar trocar essa peça. Vem amanhã para fazer a troca. E aí temos este espetáculo. Os pisos já estão protegidos. E aí teremos ainda a instalação do piso laminado liberado. Então essa primeira regularização que nós fizemos do piso é uma regularização basicona. E agora o pessoal do piso vem para fazer as demais etapas necessárias de acordo com as especificações do piso comprado. Muita coisa aconteceu nessas 3 semanas. Eu estava de férias, por isso que ficamos 3 semanas sem vir por aqui. Fiz todo o assessoramento online através de videochamadas e conversando com a equipe. Mas de fato as coisas aconteceram super bem. A gente tá com uma equipe muito boa trabalhando por aqui e é por isso que as coisas estão funcionando dessa forma, né? Então tô bem feliz com esse resultado. A próxima etapa já é o início da instalação do piso. A gente já liberou também a instalação das soleiras, nichos de pedra e as paredes em pedras que nós teremos nos banheiros. E aí sim tá liberado para entrar a marcenaria. Eu espero vocês na nossa próxima visita. Espero que tenham gostado. Beijo, pessoal. Até mais!